Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo está trançado e longo. Estou usando uma blusa com 3 cores, bege, verde e preto. Na aula de hoje, vamos produzir uma notícia? Vem comigo! Os textos jornalísticos são divulgados em jornais, revistas e na internet. O nosso objetivo da aula de hoje é que, ao final, você, estudante, produza uma notícia. Antes, é necessário recapitular algumas informações. Vamos a elas. Notícia é um gênero textual jornalístico que está presente em nosso dia a dia. Sua função é informar fatos atuais e de interesse social. O texto da notícia, escrito ou verbalizado, é sempre de teor informativo, ora mais narrativo, ao relatar os fatos, ora mais descritivo, quando nos fornece maiores detalhes sobre um acontecimento. As informações da notícia não vêm de forma aleatória. Primeiro, são as informações mais importantes. Por causa do seu formato, a estrutura da notícia é conhecida como pirâmide invertida. Vamos observar. Estrutura da notícia. Título ou manchete. Busca atrair, despertar o interesse do interlocutor, quem recebe a mensagem. Subtítulo, opcional, é usado para antecipar de forma breve o assunto principal da notícia. Lead é o parágrafo inicial da notícia, que geralmente responde às perguntas: o que, quem, onde, quando e por quê. Corpo do texto é o desenvolvimento do assunto com detalhes sobre o tema. O autor contextualiza o assunto, responde a pergunta como. Características. Impessoalidade, uso da terceira pessoa do discurso. Apresenta a linguagem mais formal, evitando gírias e abreviações. Prevalência dos tempos presente e pretérito. Contempla fatos atuais e cotidianos. Vamos observar a notícia em detalhes. Preste bastante atenção. A notícia foi publicada pela Gazeta da Semana, em 25 de agosto de 2022. Música, disponível no portal gazetadasemana.com.br. Seção Entretenimento. Vamos fazer uma leitura atenta da notícia. Vamos destacar primeiro a sua estrutura, depois as características. Perceba que nessa notícia há uma fotografia. Vamos à leitura? O título busca atrair, despertar o interesse do interlocutor. Sem espadas ou superpoderes, mas com muita literatura. A notícia não apresenta subtítulo. Lead é o parágrafo inicial da notícia. É preciso saber guerrear com espada para ser heroína? Usando essa pergunta como mote, a atriz e mestre em arte e educação, Giselda Perê, conduziu com encantamento o público presente à contação de histórias heroínas negras, uma das atividades desta terça-feira, 23. Durante a 21ª Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, FIL. Com a fala fluida e rimada e usando sua própria história pessoal como alegoria, Giselda entregou às crianças e adultos a reflexão sobre como, sem espadas ou superpoderes, as guerras da vida revelam forças escondidas e mulheres heroínas. Nós lemos o título e o lead da notícia. Agora, vamos continuar com o corpo. Enquanto algumas heroínas negras eram descobertas na tenda Sesc, o jornalista Ângelo Davanço, o doutor em educação Arnaldo Martínez de Baco Júnior e o editor Murilo Pinheiro participaram no quintal da Biblioteca Sinhá Junqueira da sessão de autógrafos do livro Ribeirão Preto para Crianças. A publicação com textos de Davanço e ilustrações de Arnaldo Júnior apresenta a história da cidade de forma colorida, divertida e cheia de referências lúdicas para ilustrar, por exemplo,
Porque a rua Visconde do Rio Branco era chamada a Rua do Sapo. Em tempos tão tecnológicos, as crianças conhecem mais outras cidades do mundo do que a sua própria, comentou Ângelo D'Avanzo. É comum as crianças conhecerem apenas o bairro onde moram e o shopping. Como professor, essa preocupação me acompanha há algum tempo. Nesse sentido, esse projeto proposto pela revista Revide é muito bacana, emendou Arnaldo Júnior. O fato de ter foco no público infantil não limita o alcance do livro. A estudante Isabela Pereira da Silva, de 30 anos, foi uma das que quis autógrafo em seu exemplar. É um livro bonito, alegre e historicamente muito interessante. Eu adorei. O vendedor Vilmar de Almeida Gomes, 60, levou 4 unidades para casa, 2 para as netas, para sua bisneta e outra para ele. A criança que vive em mim não entende muito sobre todas as coisas e por isso segue lendo, disse feliz. Existência e resistência. Num encontro bastante concorrido, a poeta e professora goiana Riane Leão conversou com um público que lotou o auditório da Biblioteca Sinhá Junqueira sobre a sua trajetória literária e seus desafios pessoais e sobre questões como solidão, reconstruções e como habitar a dor. A melhor forma de habitarmos nossas tantas e diversas dores é acreditar que podemos, enfatizou Riane. A escritora também comentou o perfil colonial que ainda contorna a sociedade brasileira e como, nesse contexto, a resistência não adormeceu. As insurgências sempre existiram. Existir e resistir é contínuo. A palavra não nos abandona. A gente que às vezes abandona as palavras, sublinhou. Pela manhã, Riane Leão participou do projeto Combinando Palavras, que reuniu mais de 1.000 estudantes adolescentes na sala principal do Teatro Pedro II. E a palavra também deu o tom na Batalha da Arte, atividade realizada no espaço Ambiente de Leitura, na esplanada do Teatro Pedro II, com muita rima e poemas de crítica social e sentimentos diversos. 8 jovens participaram da batalha, em 2 fases, com confrontos eliminatórios de semifinal e final, realizado pela Central Única das Favelas, CUFA. O evento envolveu a plateia de todas as idades e deu o recado da periferia com alegria e responsabilidade. Essa notícia continua e fornece mais alguns detalhes sobre a feira e sobre a sua organização. Você percebeu que há uma fotografia? A fotografia vem acompanhada de uma legenda que fornece mais alguns detalhes, informações relevantes sobre o evento e sobre os participantes. Na segunda página, as informações continuam. Note que há um cartaz com informações sobre o evento e período em que ele ocorreu. Nós lemos a notícia e destacamos a sua estrutura. Agora, vamos às características. Impessoalidade, uso da terceira pessoa do discurso. É preciso saber guerrear com espada para ser heroína? Linguagem formal, evitando gírias e abreviações, com fala fluida e rimada e usando sua própria história pessoal como alegoria. Na notícia que lemos, a prevalência de verbos em pretérito. Vamos destacar alguns. Prevalência de verbos em pretérito. Conduziu, entregou, comentou, foi, conversou, lotou. Agora você é jornalista. Lembre-se, como jornalista, você terá a responsabilidade de transmitir as informações para o público em geral. A construção do seu texto deverá responder a perguntas como o que, quem, quando, onde, como, por quê. Seu texto deve ter objetividade,
clareza, rapidez. Tudo pronto. É hora de falar sobre as etapas de produção da sua notícia. Vamos a elas? Produção da notícia. Primeiro passo: pauta. Planeje sua escrita. Escolha o assunto sobre o qual deseja escrever. Segundo passo: apuração. Recolha as informações, dados e verifique a veracidade dos fatos. Terceiro passo: redação. Transforme as informações em texto. Escreva um rascunho. Quarto passo: edição. Reescreva o texto considerando os ajustes. Quinto passo: publicação. Compartilhe sua produção. Agora, vamos ao desafio da aula de hoje. Desafio: escreva uma notícia sobre como as redes sociais popularizam o acesso à leitura e dão visibilidade a autores e autoras. Use material digital ou impresso na sua investigação. Planeje o título, subtítulo, se houver, lead e o corpo da notícia. Você é responsável pela informação que transmite. Então, busque fontes confiáveis. Mãos à obra. Então é isso, pessoal. Uma boa produção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.